Agora aí, para continuar esse estudo de gráficos, vamos falar sobre assíntotas. Nem todo gráfico tem assíntota, mas obviamente você precisa entender o que é uma assíntota e saber como acha, até para conseguir identificar e desconfiar numa determinada função se vai haver ou se não vai haver. Onde você vê a assíntota? Você já viu a assíntota em geometria analítica, quando se falou de assíntotas da hipérbole. Você também já viu a assíntota no gráfico da função tangente, por exemplo. É um caso onde acontece ali a assíntota vertical. E o que é a assíntota? Primeiro, uma ideia do que é a assíntota. A assíntota, para você ter a ideia, ter o sentimento, até para conseguir achar, é uma espécie de tangente, uma espécie de reta tangente, só que no infinito. Necessariamente, a gente falando de assíntota, vai ter que estar falando de alguma coisa no infinito, que vai ser o x ou vai ser o y, ou pode ser até os dois. Pode ter o x e o y indo para o infinito. Infinito ou menos infinito, né? Então, o que eu disse aqui, ou seja, uma reta que se assemelha ao gráfico, porque eu lembro que eu falei que reta tangente, a ideia, o sentimento é esse, né? A reta é tangente ao gráfico, naquele ponto determinado lá, ponto x0, quando perto do ponto o desenho da reta e o desenho do gráfico se assemelham. Então, sendo a assíntota uma espécie de tangente, isso vai acontecer. A reta assíntota se assemelha, fica muito próxima, colada ao F, ao gráfico da curva. Porém, isso não ocorre num ponto lá, né, no ponto x igual a 2, x igual a 5. Isso ocorre no infinito. O x ou o y obrigatoriamente tem que estar no infinito para eu estar falando de assíntota. Isso quer dizer, né, como a gente não chega no infinito, isso vai ter uma diferença para tangente, né? Eu falei, a assíntota é uma espécie de tangente, não é uma tangente. Porque o que acontece? Imagina um desenho, aí eu vou aqui e traço a tangente. Nesse ponto. Aí esse ponto aqui é um número. Aqui tem que ter um número. Sei lá, pode ser o 2. Então estou traçando a reta tangente a esse gráfico no x igual a 2. Bom, aqui a reta de fato está passando, né, está encostando na função no x igual a 2. E além disso, o desenho da reta e o desenho da curva perto do 2, eles são muito próximos. A reta se assemelha muito à curva nas redondezas do 2. Isso é reta tangente. Eu tenho um x finito aqui, x igual a 2. Na assíntota, as coisas têm que acontecer no infinito. Como a gente não chega no infinito, então também eu não vou chegar a encostar. Então, vamos deixar isso mais claro agora aqui. Tem dois tipos de reta assíntota, que é a reta assíntota vertical e a que não é vertical, que basicamente são as retas que têm coeficiente angular e as que não têm, né? Qualquer reta que não seja vertical tem coeficiente angular. As retas verticais não tem, porque a equação das retas verticais tem essa cara aqui, né? É x igual a uma constante. Eu vou ter dois tipos de assíntotas. As desse modelo e as que são o contrário disso aí, que são as que têm coeficiente angular. Então, quando que você vai olhar para uma função e vai ter o cheirinho ali, a desconfiança de que provavelmente existe assíntota vertical? A pista, repare que está escrito pista, não está escrito que é certeza. A pista para você procurar por assíntota vertical, na verdade são duas. Toda função que tem divisão, você tem que estar de olho, ficar de olho na divisão por zero. E toda função que envolve logaritmos, você também precisa ficar de olho. Porque nesses dois casos, ali a gente tem candidatos, né? A gente tem possibilidade de ter assíntota vertical. Então, e como é que vai acontecer para ter assíntota vertical? Como é que eu tenho a certeza? Eu vou ter uma assíntota vertical, que vai ser a reta x igual a A, que é uma reta vertical, x igual a A, uma reta vertical passando pelo A. Ela vai ser uma assíntota do gráfico quando o limite de x tendendo a A pela direita ou pela esquerda, não precisa nem ser os dois iguais, pode ser só para um lado. Quando o limite de x tendendo a A pela direita ou pela esquerda dessa função explode. Explode quer dizer dá infinito ou dá menos infinito. Vamos
agora tangibilizar isso com um exemplo. Eu vou pegar meu apagador aqui, você copia, vou apagar aqui agora. Vamos para um exemplo de assíntota vertical, né? O exemplo de uma função que tem assíntota vertical. Então um exemplo bom aí de ver é a função tangente. Aí vai dizer, pô, mas a pista para ter assíntota vertical não é divisão por zero ou logaritmo? É, pois é. Pô, então, tangente não é logaritmo, eu sei. Mas tangente tem divisão, né? Lembra que tangente é seno sobre cosseno. É seno sobre cosseno. E justamente nos valores de x que zeram o cosseno, quando isso aqui dá zero, a gente acaba tendo algo desse tipo. A divisão por zero pode gerar assíntota, ou seja, pode gerar um limite desse aqui dando infinito ou menos infinito, justamente pelo negócio que a gente viu. A gente viu que 1 sobre 0 mais tende a infinito. Ah, professor, está lembrando o limite, né? É isso, lembrando o limite. 1 sobre 0 mais tende a infinito. E 1 sobre 0 menos tende a menos infinito. Então o que acontece aqui na função tangente? Como é que é o gráfico da função tangente, né? Por isso que eu estou usando um exemplo de uma função já conhecida. O gráfico da função tangente é isso aqui, ó. Vou botar aqui o eixo x. A função tangente, inclusive, tem várias assíntotas, né? Porque a função é periódica, ela tem infinitas assíntotas. Vamos ver aqui uma delas. Então, observe que no x igual a π sobre 2, por exemplo, a função faz isso aqui, ó. Eu vou ter... A função faz isso. Olha para o π sobre 2, por exemplo. E aí, se eu ver aqui, deixa eu marcar também esse outro lado. A função que também vai fazer isso aqui. Então, ela tem infinitas assíntotas, porque se eu vou ter aqui o π sobre 2, aí também tem lá no 3π sobre 2, aí 5π sobre 2, e também menos π sobre 2, menos 3π sobre 2 e tal, mas foca só nessa aqui. A reta, repara que a reta x igual, vou até apagar aqui, né? A reta x igual a π sobre 2 é uma assíntota. A reta x igual a π sobre 2 é uma assíntota da função tangente. E observe o seguinte, olha que eu vejo pelo desenho. Eu vejo pelo desenho que quando me aproximo de π sobre 2 pela esquerda, a função sobe direto. E quando me aproximo de π sobre 2 pela direita, a função desce direto. De qualquer forma, está acontecendo um desses negócios aqui. Eu vejo aqui o seguinte, deixa eu apagar ali, ó. Eu vou apagar tudo aqui. Observe que para essa função, o limite de x tendendo a π sobre 2 pela esquerda de tangente x, isso é infinito. Se aproximar de π sobre 2 pela esquerda é se aproximar de π sobre 2 no primeiro quadrante, né? Valores já abaixo de π sobre 2. Aí você já sabe que a tangente vai para o infinito quando isso acontece. E o limite de x tendendo a π sobre 2 pela direita, vir pela direita é vir por valores acima de π sobre 2. Então vou botar no segundo quadrante. Aí a tangente dá menos infinito. Isso se reflete aqui no desenho. Vindo pela esquerda do π sobre 2, a função explode para o infinito. Vindo pela direita do π sobre 2, a função vai para menos infinito. Então repara o seguinte, se eu chegasse no infinito, né, no y igual a infinito, se eu subisse aqui, quanto mais eu subir,
mais o desenho vermelho vai se aproximando do verde, né? Quanto mais para cima eu for, mais o vermelho se assemelha ao verde. Então, quanto mais você subir, quanto mais você estiver chegando em y maiores, né? Quanto maior for o y aqui nesse caso, que é o y que está indo para infinito ou menos infinito, mais o gráfico se aproxima do verde. É como se o desenho, né, que é o gráfico da função, que é o desenho vermelho, quisesse pousar nessa reta verde aí. É como se estivesse querendo pousar. E isso, pela esquerda, é pousar lá em cima, pela direita é pousar lá embaixo. Então, se a gente chegasse no infinito, essa reta iria encostar nessa função. Assim como aconteceu no desenho que eu fiz ali no x igual a 2, agora há pouco, na tangente. O problema é que não vai encostar nunca, porque eu não vou chegar no infinito, né? Mas a ideia da senda é essa. Então aqui eu tenho uma senda vertical, isso está ocorrendo porque quando a função tende a π sobre 2, a função explode. Então a assíntota vertical, necessariamente a gente tem o x tendendo a um número e a função indo para infinito ou menos infinito. Vou até deixar isso aqui escrito. A gente vai ter o x tendendo a um número finito, para deixar claro, e a função y, f, explode para mais ou menos infinito. Isso é o indicativo de que a gente vai ter nesse número aqui, finito, a assíntota, que é o que ocorre aqui. A função tende a π sobre 2 e a função não, né? O x tende a π sobre 2 e a função vai para infinito ou menos infinito. Então, essa própria reta aqui, x igual a π sobre 2, é o que a gente chama de uma assíntota vertical deste gráfico. Então, a pista, para você saber que isso aqui pode estar ocorrendo, é justamente quando você tem divisão, e aí pode ter divisão por zero, por causa disso aqui, ou no logaritmo, porque repara que o log, só para terminar aqui, o log também tem um negócio desse, né? O log puro, log ln de x. Como é que é o gráfico de ln de x? Ele faz isso. Aqui, ln de x. O log, sempre que o x se aproxima de zero, se for um log de base maior que 1, ele vai para menos infinito. E se fosse um log de base menor que 1, ele iria para mais infinito. Então repara que o próprio eixo y, que é representado pela reta x igual a 0, é uma assíntota. Então repara que aqui x igual a 0, ou seja, o próprio eixo y é assíntota. Assíntota vertical, né? Isso é uma reta vertical. Então tá lá. Exploramos aí a assíntota vertical. No próximo vídeo eu vou explorar as assíntotas não verticais.